Sejam bem-vindos ao Até que é legal. Tá, que bacana esse nosso collab aqui. Pois é. Vamos falar sobre direito? Vamos falar sobre psicologia. Vamos falar sobre políticas públicas? Vamos falar sobre vida. Fala sobre atravessamento de gênero e saúde mental. O que vem na sua cabeça? Tudo. Tem tudo a ver, né? Quando a gente para analisar como é que funciona a sociedade e a gente percebe que a sociedade é uma sociedade patriarcal, né, machista, ela é construída pelo pilar, né, desse patriarcado, onde a mulher tem esse papel sempre de cuidar. Obviamente que isso respinga, né, na saúde mental. Não tem como não respingar. Como é que a gente fala de um não adoecimento feminino se a gente tem esse papel de estar cuidando o tempo inteiro? Quem cuida da gente? Por isso que é tão importante que a gente tenha esse movimento de mulheres se unirem, porque a gente precisa se cuidar e a gente vai ter que ir por esse caminho, né? Então, não tem como você pensar no ser mulher dentro dessa sociedade se não for um ser mulher sempre, né, atravessado por questões que envolvam uma cobrança excessiva o tempo inteiro. A gente tem que ser bonita, a gente tem que ser legal, a gente tem que estar em conformidade com tudo, tem que estar sorrindo. Inteligente. E se for também inteligente demais, não dá bom. Tem que ser um inteligente mais ou menos. Então, você tem que estar sempre bem, sempre viva, sempre sorrindo, né? E a gente tem uma carga horária de trabalho absurda. Porque, apesar da gente, né? No meu caso, por exemplo, que eu tenho um marido que é uma pessoa que realmente está dentro de casa, faz as coisas, cuida da minha filha e tudo mais, a carga mental completamente minha. E ele foi criado, ele como qualquer outro homem, tá? Não estou colocando ele, enquanto, né, de forma individualizada. Para isso, né? Nós somos criadas para cuidar, nós fomos criadas para estar fazendo esse papel. Então, assim, dentro de trabalho, a gente acaba cuidando dos nossos colegas meninos, né, os homens, de uma forma indireta. Eles esperam que a gente tenha atenção, eles esperam que a gente que administre, que a gente que organize. Então, isso aí está no nosso dia a dia. Nós somos criadas dessa forma e isso é social. Não tem como você dissociar a questão mental desse ter que fazer o tempo inteiro com o que a sociedade nos impõe. Agora, vamos lá. Você acredita que a área jurídica ela está indo na mesma velocidade das nossas necessidades públicas? Não está mesmo. O que é que o direito faz, né? Ele trabalha com o que já existe e já foi observada a existência. Então, assim, o direito ele nunca se antecipa. Ele sempre está atrás. Toda vez que a gente faz uma legislação, essa legislação já está atrasada, porque a gente já tem um problema instalado e a gente precisa de uma solução. Mas, assim, a gente tem velocidades no sentido de saltos no tempo. Então, a gente percebe uma mudança do século passado para cá, por exemplo, muito grande em relação às questões de gênero, né? No século passado, a gente tinha a mulher como objeto, né? O homem, ele era dono dos seus filhos e da sua esposa. Né? E das suas mães, das suas irmãs. E aí, do século passado para cá, a mulher passou a ser um sujeito de direito. Então, a gente teve um salto muito grande nesse desenvolvimento do direito feminino. Mas, ainda assim, a gente está sempre atrasado. Porque a gente tem muitas questões que a gente ainda não consegue resolver e que o direito não consegue resolver. Agora, obviamente, que a gente luta para que isso sempre esteja, né, sendo verificado. Como, por exemplo, leis que combatem o feminicídio, leis de proteção à mulher, leis que exigem que a mulher esteja inserida, né, no mercado de trabalho, não possa ter discriminação na contratação, leis que falam sobre, por exemplo, a não possibilidade de haver diferença salarial. Então, a gente tem, sim, um movimento, mas um movimento que não acompanha. A gente vê, de alguma forma, o direito trazendo aí, dentro dos atravessamentos de raça e, sobretudo, de gênero, do que a gente está falando aqui agora, que existe uma tentativa de compensação histórica. Sim. Mesmo que seja pouco, mas a gente vê isso. Sim. Tentando fazer. Mas como recompensar isso? Ou como ser justo quando a gente fala dos atravessamentos de saúde mental? Porque a gente tenta recompensar monetariamente, e de outras formas que eu nem sei nominar agora, mas como recompensar ou ser justo dentro da saúde mental? Eu acho que não tem como recompensar, pelo menos não para mim. Eu acho que isso é algo para que a gente tenha um futuro onde as mulheres tenham, de uma certa forma, a saúde mental sendo cuidada desde hoje.
Você entende? Então, assim, não tem como é que vai recompensar essa carga que eu já tenho, essa carga que as mulheres, como eu, temos diariamente? Como é que a gente desliga? Como é que a gente deixa, né? Claro que a gente pode melhorar bastante, né? Uhum. Inclusive, faço terapia, não é à toa. Mas, assim, como é que a gente faz para não ter mais? Não tem como, né? Porque isso, como a gente já conversou, faz parte do quê? Da história social, da sociedade. Então, o que é que o direito pode fazer? E aí o direito não tem muito do que agir se não for nesse sentido. Ele tem como fazer o que a gente chama de compensação, né, que você já citou, relacionado principalmente à questão da equidade. É de você perceber que existe diferença. A diferença existe. E como é que eu posso agir para que essas diferenças façam com que não impeçam acessos? Ou que, se tiver acessos, que esses acessos sejam equinânimes, né? Que a gente tenha uma equidade de verdade. Então, assim, o direito, ele tenta trazer meios para que a gente consiga, de uma certa forma, um equilíbrio. Mas o que eu acredito é que não é para agora. Né? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho para o futuro, um trabalho para as novas gerações receberem, né, esse mundo menos opressivo para as mulheres. E aí a gente está falando de gênero, né? A gente sabe que tem outros atravessamentos, como você mesmo falou, questões raciais, enfim. Sim. Mas assim, em relação a gênero, eu acho que é para o futuro mesmo. Não consigo enxergar, Fabiano, a não ser um paliativo, né? Assim, a não ser algo que você vai fazendo para ir melhorando o bem-estar dessas pessoas, mas algo que cesse. É isso, Thay. Foi muito bom. Obrigada. Viu? Essa collab com vocês. Até que é legal, tá? Aqui, ó, aproveite que Isa tá em Salvador. Você sabia que esse bolinho não tem farinha de trigo? Bom. E o que tem aí dentro é essa granola da tia Sônia? Sem glúten? Delícia. Essa é sua. Oba! Um, dois, três e... Sejam bem-vindos ao Contra os Fluxos. Legal. Ficou bom? Ficou. Ai, gente, tá vendo? Um dia desse eu vim o quê? Me materializar aqui.